apaixonar. Acesse pibcuritiba.org. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Você está na casa do Senhor e esse é o culto Koinonia, o culto de oração, de comunhão com os irmãos, com Deus. Se sinta à vontade, você que está em casa, seja muito bem-vindo. Aproveita e já coloca aí nos comentários de onde você vai cultuar a Deus conosco nessa noite. E a gente quer saber de qual parte do Brasil ou do mundo você vai fazer companhia para nós nesse tempo. Meu nome é Ana Kuker. Hoje eu estou usando uma blusa, um suéter verde, uma calça preta, uma bota preta. Eu tenho 1,59, quem não sabia agora sabe. Um cabelo na altura dos ombros, mais ou menos um pouquinho para baixo, castanho. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Alguém sabe o que esse versículo representa, além de todo o fundamento? Essa semana, no dia 31 de outubro, a gente celebra uma data muito especial. E não é a data que o mundo comemora lá fora. A gente celebra a Reforma Protestante. Então eu te convido a se colocar em pé e a gente vai fazer um breve momento de oração, agradecendo a Deus por essa liberdade que a gente tem de estarmos aqui reunidos, de louvarmos ao Senhor, essa liberdade que tantos outros que vieram antes de nós conquistaram em nosso favor. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui na tua casa, por podermos louvar o teu nome e te agradecer por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Cremos que o Senhor fará muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, porque o justo vive por fé. E nós vivemos pela fé, Senhor, confiando em Ti, confiando que é o Senhor quem luta as nossas batalhas e que vai à frente de todas as coisas na nossa vida. Reina sobre nós e recebe o nosso culto de louvor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor conosco essa canção da Reforma Protestante. Vamos com as palmas? Com seu poder defende os seus.
Olha o que ele fez. Quebrou portas de prisões, o mar ele dividiu. Vitorioso ele é. Alegria na casa de Deus, alegria na casa do nosso Deus. Não nos calaremos, louvemos a Deus. Alegria na casa de Deus, Ele está aqui neste lugar. Não nos calaremos, louvemos a Deus. Oh, 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 oh. Cantamos ao Deus que cura, cantamos ao Deus que salva, cantamos ao Deus que o caminho abriu. Na cruz ele se entregou e da morte ele ressurgiu. Meu Deus pra sempre viverá. Nosso Deus. Alegria na casa de Deus, alegria na casa do nosso Deus. Não nos calaremos, louvemos a Deus. Alegria na casa de Deus, Ele está aqui neste lugar. Não nos calaremos, louvemos a Deus. Nós fomos pobres, mas nos resgatou. Fomos cativos, mas nos libertou. Agora somos filhos, sua graça nos salvou. Vamos todos louvar ao Senhor. Nós somos pobres, Mas nos resgatou, fomos cativos, mas nos libertou. agora somos. Filhos, sua graça nos salvou. Vamos todos louvar ao Senhor. Tem alegria aí? Alegria na casa de Deus, alegria na casa do nosso Deus. Não nos calaremos, louvemos a Deus. Alegria na casa de Deus, Ele está aqui neste lugar. Não nos calaremos, louvemos a Deus. Alegria na casa de Deus, alegria na casa do nosso Deus. Não nos calaremos, louvemos a Deus. Alegria na casa de Deus, Ele está aqui neste lugar. Não nos calaremos, louvemos a Deus. Oh, 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 oh. Louvemos a Deus. Oh, 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 oh. Louvemos a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aplauda mais forte, porque é por nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Você pode tomar seu assento. É um prazer ter você conosco aqui numa noite fresquinha. Você que nos assiste também ali pela internet, pelas redes sociais. E como é gostoso a gente estar louvando ao nosso Deus. Tem alguém que nos visita hoje aqui pela primeira vez no culto Koinonia, na quarta-feira? Temos aqui, mais uma pessoa aqui, ali um casal, ali, lá atrás. Olha quantas pessoas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer ter vocês aqui. Aqui nós viemos para adorar ao nosso Deus, a um Deus justo, a um Deus fiel. E eu não sei se você já foi de repente elogiado, ou já foi considerado, ou já foi escolhido para algo. Mas eu gostaria de ler uma palavra com vocês que está lá em Gênesis 6, do 9 ao 22, diz assim a palavra de Deus. E essa palavra fala sobre Noé. Mas olha o que a palavra fala. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência.
Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque esta terra está cheia de violência por causa deles. E eis que destruirei juntamente com a terra todos. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por fora e por dentro e por fora. Deste modo você fará, seu comprimento será de 130 metros de largura, 22 metros de altura e 13 metros de altura, e 22 metros de largura. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isto será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez. Conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Olha o privilégio de Noé. Olha que privilégio que esse homem teve. E Deus, Ele nos considera tanto, que Ele deu o seu filho para morrer pelo Leandro, pelo João, pela Salete, pelo Paulo, pelo Roberto, por cada um de nós. E hoje nós estamos aqui para dizer: Senhor, nós somos gratos a Ti. Noé foi alguém privilegiado demais para cuidar de toda uma nova descendência. Mas e o que Deus espera de você? Ele te espera algo, e Ele te capacita para algo. Não existe ninguém que não tenha nada que Deus não possa usar. Se você pudesse colocar, quem puder e quiser, de joelhos comigo, vamos orar, vamos agradecer a Deus nesse momento. Agradecer porque Ele nos privilegiou a ser chamado de filhos de Deus. Pai amado, nós te louvamos nesse momento, Senhor. Te agradecemos porque, como Noé, Tu achou ele íntegro, uma pessoa correta, Senhor. Tu privilegiou ele, Senhor, de cuidar de todos aqueles animais, de fazer uma arca, Senhor. Deu uma incumbência para ele, e ele honrou isso, Pai. Ele obedeceu. Ensina-nos, Senhor, a Te obedecer também, a cumprir o nosso propósito aqui nessa terra, a levar a Tua palavra, Senhor, a participar com amor da vida dos outros, a olhar para nós mesmos, Senhor, e ver se nós temos algum pecado, e ensina-nos, Senhor, a ser dependentes de Ti. Pai, humanamente hoje ainda cientistas dizem que é impossível um homem ou uma família fazer aquela arca, mas para Ti nada é impossível, Pai, nada. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel para conosco. Graças nós Te damos porque Tu tem nos mantido desde o dia do nascimento da nossa vida e tem prometido para nós a eternidade. Por isso, Pai, fala conosco nessa noite. Não nos deixa sair daqui, Senhor, da mesma maneira. Não nos deixa, Senhor, ficarmos frustrados com alguma coisa, porque os Teus planos são maiores que os nossos. E Tu nos dizes, Senhor, que os Teus planos, Tu tem planos para nós melhores do que nós podemos imaginar ou pensar. Anima-nos, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos anime, nos cure muitas vezes das nossas dores.
e dos nossos desânimos e das nossas frustrações, porque em Ti, Senhor, ninguém é frustrado. Tu és o nosso Senhor Salvador, Tu és o nosso Deus libertador e o nosso Deus eterno. Por isso nós Te louvamos essa noite, Te agradecemos em nome de Jesus amado, Teu Filho. Amém e amém. Continuemos adorando ao Senhor nessa noite, porque Ele está aqui, Ele está presente, Ele te ama e você é escolhido e é especial para Ele. Fique de pé e continuamos a louvar a Deus. Se apagou, a morte triunfou ali. O Rei do amor a vida entregou, a escuridão cobriu o céu. Você consegue imaginar? Em uma cruz para pecadores, O meu e o teu. o meu pecado Ele levou. Em um suspiro consumado foi, mas não foi como se esperou. Olha o que aconteceu. Pois a terra estremeceu, o véu se rasgou, o sacrifício ofereceu e o céu bradou. Saudai o Rei Jesus, saudai o Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus,
sentar por um momento. Os olhos, né, para o Senhor, né? E o Moisés. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus? Porque Ele continua fazendo, olha só que maravilha, eu creio, Ele continua fazendo, continuará fazendo até o nosso último dia. Eu sou o Wilson Lima, tenho 29 anos, cabelos são castanhos, estou usando um óculos marrom, tenho pele clara, estou usando um blazer cinza, uma camisa azul escura, uma calça jeans azul escura e um sapato preto. Fim da minha autodescrição. Então vamos ver o que Deus está fazendo na nossa igreja. Eu fico muito feliz, me sinto parte dessa obra. E o momento de dízimos e ofertas é um momento muito alegre, eu sempre gosto de falar isso. Porque é um momento onde nós vemos e sentimos compaixão, alegria, sensibilidade. Nosso coração bate mais forte. E Deus falou comigo sobre corações sensíveis. No mundo que nós estamos vivendo, com tanta coisa acontecendo, já não se vê mais amor. Que a compaixão volte a bater na porta do nosso coração novamente. E esse é o momento para falar sobre isso. Sabe, quando a gente cresce, o diabo ele não tenta nos derrubar. Ele vai tentar te promover cada vez mais. Sabe, colocando aquelas coisas na sua mente assim, você pode, você conseguiu, chegou até aqui. Você é o cara, conseguiu, patrimônio, né? Conseguiu muita coisa, tem autoridade, conseguiu isso, conseguiu aquilo. Ele começa a te promover para deixar o teu coração distante de algumas coisas. Aí de repente você não consegue mais escutar quem você já escutava antes, já não senta na tua mesa quem sentava antes, você já não dá ouvido ao irmãozinho, à irmãzinha. As coisas começam a ficar diferentes. A compaixão começa a ir embora. Quando a gente vê, a gente está morto. Sabe, Deus, com muito temor no meu coração, falou sobre esses momentos de dízimos e ofertas das nossas igrejas, das nossas reuniões. É um momento onde o nosso coração ele deve bater mais forte. Porque o perigo não está a gente perder posição. A posição você perde. O perigo não está em perder posições, cargos. O problema é quando a gente perde a compaixão. E aí a gente se distancia de Deus. E aí a gente se distancia de Jesus. Hoje o meu clamor, o meu pedido é que nós não venhamos perder a compaixão um pelos outros, amém? Que o nosso coração seja sempre aberto a receber, seja sempre aberto a doar, a compartilhar da palavra, compartilhar dos recursos que chegam até na nossa mão. Até porque não é sobre aquilo que a gente tem, não é sobre aquilo que a gente recebe, mas é o que Ele recebe. E que Ele receba a nossa adoração, a nossa oferta como um cheiro suave, a gente está à sua presença hoje, amém? Fique de pé, vamos orar.
por esse tempo maravilhoso. Que nós possamos olhar hoje todas as coisas que essa igreja tem feito. E só tem feito porque tem corações movidos a compaixão. Corações movidos para a obra de Deus. Eu sempre falo aqui que a sua oferta, a nossa oferta, ela é o milagre de alguém. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá recursos todos os dias. Nos dá recursos materiais, nos dá recursos imateriais, e nós queremos te agradecer nesse momento aqui de ofertar. Porque hoje a minha oferta, a oferta dos meus irmãos vai ser um milagre destinado a corações, a pessoas, a vidas, a destinos, a ministérios que estão talvez estagnados, estão parados e não conseguem sair. Pai, eu quero que as portas dos céus se abram na família. Eu quero que as portas dos céus, Jesus, se é possível pedir isso para o Senhor, se derrame na vida de quem for ofertar hoje aqui com o coração e alegre, feliz e contente. Para que a sua bênção nunca se aparte da família. Senhor, o Senhor diz que uma fonte é impossível secar. Que nós possamos ser fontes na vida de pessoas que precisam. E os nossos celeiros se encherão, os nossos lagares se transbordarão de vinho, como diz a sua palavra. Eu creio nisso. E é isso que eu oro e já te agradeço pelas famílias que vão aqui ofertar e pelas famílias que serão abençoadas através desse projeto, através dessa igreja. Eu te agradeço muito. Amém e amém. Oferte, mas oferte com alegria, através do Pix tesouraria@pibcuritiba.org.br. Deus te abençoe. Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Olha o que aconteceu. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. E agora eu digo: não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o
pode fazer. Você crê nisso? O Senhor pode mudar a nossa história, a nossa realidade. Ele pode reavivar o nosso coração, plantar sementes de esperança na nossa mente, fazer com que entendamos claramente o seu propósito para a nossa vida. O Senhor pode fazer, na minha vida pode fazer, na sua vida. Basta que creamos de todo o coração. O Senhor pode fazer, e hoje Ele vai fazer na nossa história uma transformação, uma mudança poderosa. E eu tenho certeza que você vai sair deste lugar tocado pelo Espírito Santo de Deus, e tudo aquilo que hoje você quer colocar diante do altar do Senhor, Ele vai recolher e vai realizar um milagre extraordinário. Tem gente que precisa de milagre aqui, levanta a sua mão. Se você precisa de um milagre, levanta a sua mão. Senhor Jesus, olha as mãos levantadas aqui, Pai. Essas mãos representam uma necessidade, essas mãos representam uma carência, essas mãos representam uma falta, essas mãos representam uma enfermidade, essas mãos representam uma restauração. Por isso eu quero clamar agora, na autoridade que há no nome poderoso de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que essas pessoas que estão com as mãos levantadas recebam o seu milagre, recebam a sua cura, recebam a sua libertação. Recebam, Deus, em nome de Jesus, as promessas do Senhor para as suas vidas. Que hoje as promessas comecem a se cumprir, e que toda e qualquer enfermidade bata em retirada, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Aqueles que estão em falta, aqueles que estão necessitando que as suas vidas sejam abençoadas, transformadas, Pai, abre as janelas dos céus e supre cada necessidade dos meus irmãos e irmãs. É a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Nós vamos orar ainda pelas crianças que estão aqui nesse lugar hoje. Mas eu queria convidar o João para vir aqui. Vou pedir para o João vir aqui. Esse final de semana nós vamos ter uma conferência muito linda aqui na igreja, conferência eficiente. E eu queria pedir para os irmãos que me apoiassem nessa conferência, principalmente orando. Se você pode colocar na tua agenda em algum dia, ou sexta, ou sábado, ou domingo, algum horário para você orar pela conferência eficiente. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Vem mais para cá, João, para você não ficar na frente da intérprete ali, senão ela te dá uma rasteira. Olha a cara dela ali te olhando. Então a gente vai orar agora com João pelas crianças, mas vamos pedir também que o Senhor abençoe a conferência eficiente nesse final de semana. E eu vou pedir para você colocar na sua agenda, coloca um despertador aí, o horário que você lembrar da conferência, para você orar nesse final de semana pela conferência eficiente. Ela já começa, na verdade, amanhã. Nós temos um jantar para falar sobre o ministério. Se você puder nos apoiar também nesse jantar, eu ainda tenho alguns convites, são poucos, mas ainda tenho alguns convites aqui. Você fala comigo no final do culto, e eu tenho certeza que vai ser bênção contar com a sua participação também. Mas João, ora pelas crianças e pela conferência, ok? Ok. Graça e paz em nome de Jesus, amém? Bom, gostaria de orar pelas crianças. Senhor Jesus, vem com tua mão abençoar as crianças, Senhor. Que assim como o Senhor Jesus, tu disse, Senhor, que as crianças são puras e que herdarão o reino dos céus. Abençoe elas e que elas possam aprender tudo e sirvam a ti em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, as crianças podem ir lá agora ali no final, tá ali a nossa equipe hoje. Né, o tio Boing está ali. Do Boing a gente enxerga o Boing de uns 3 quilômetros de distância. É uma boa referência ao Boing. Olha para trás ali, gente, para ver se é ou não é uma boa referência o Boing. Olha o tamanho do Boing. O Boing é muito grande, realmente parece um Boing. Hein, Márcio? Gostou? Essa trocadilho foi boa, né?
Não foi, né? Eu prometo, eu vou melhorar, vai. Então as crianças podem chegar ali. Deixa eu fazer minha autodescrição. Eu sou Adoniran, tenho 1,65 m, hoje estou usando um blazer azul, uma camisa azul, uma calça jeans azul, um tênis preto com detalhes brancos. Do meu lado esquerdo está a Lia, que é a nossa intérprete de Libras de hoje. Fim da minha autodescrição. Gente, eu não sei se você já veio para uma célula antes do culto. Quem já veio para a célula antes do culto aqui? Levanta a mão. Bastante gente já veio para a célula antes do culto. Você que ainda não veio para a célula antes do culto, você está perdendo momentos de ministração assim extraordinários. Eu quero desafiar você a participar conosco. As células acontecem no 4º andar, às 7 horas. Então essas células acontecem no 4º andar às 7 horas, você chega antes, tem sempre um tempo de comunhão ali. Em outras palavras, eu estou dizendo que tem comida antes, então você vem, participa desse tempo de comunhão, compartilha um pouco da tua experiência da semana, fala um pouquinho dos milagres de Deus naquele dia, quem sabe durante a semana que você viveu. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. E você vai poder dizer, puxa, eu faço parte de uma célula. Então, quarta-feira, 7 horas antes do culto. Mas a gente percebeu que muitos dos membros que participam conosco, eles estão no formato online. Se aqui a gente tem umas 300, 400 pessoas de forma oscilante, obviamente, durante a semana aqui na quarta-feira, no online a gente tem mais de 1.000 pessoas que participam ao longo da semana. Então são muitas pessoas que acompanham esse culto aí pela TV. A TV a gente não tem como mensurar, a rádio a gente também não tem como mensurar. A gente faz esse número aqui pelo YouTube, que são um pouco mais de 1.000 pessoas. Nós começamos então 2 células online, tá? Uma célula online acontece com o Ilcínio, que fez aqui o momento da oferta. Na segunda-feira ele abre o link ali, o pessoal vem, compartilha também um pouquinho da semana, ora, intercede um pelo outro, compartilha a palavra de Deus e pronto, você já começa a semana alimentado, bem alimentado das coisas extraordinárias de Deus. Temos as células antes do culto, mas nós começamos também uma célula na sexta-feira, 6 horas. Eu tenho uma célula online, 6 horas, então você que quer participar, você fala comigo no final do culto aqui, para eu adicionar você nesse grupo, e aí depois eu gero o link e você participa conosco também 6 horas. E 7 horas eu tenho uma presencial que acontece no 5º andar. Então você quer vir presencial? Venha no online ou no presencial também. Essa sexta especificamente, eu não vou fazer a célula porque nós vamos ter a conferência eficiente, então eu estarei completamente envolvido nessa conferência. Não poderei estar na célula nem no online, nem no presencial. Mas você quer uma célula na sexta-feira? Você já fala comigo ali também no final do culto, ou na segunda, fala com o Ilcínio. Logo a gente vai abrir uma célula também, mais uma célula com o Márcio, que está aqui, está vindo para fazer treinamento, está vindo aí para fazer, enxergar como é que funciona a célula, e a gente abre uma célula. Vamos abrir uma célula também para mulheres, né? A Sandra começou a ajudar a gente aqui, infelizmente ela precisou passar por uma cirurgia, mas a gente vai começar uma célula só para mulheres, né? Pode ser mais jovens, senhoras, mulheres que precisam abrir o coração para outras mulheres. É o melhor ambiente, abrir o coração para outras mulheres. Então, vamos ter também, antes do culto aqui, essa célula. Pronto, já foi quase todo o meu tempo da pregação aqui, ó. Já foi quase tudo. Mas eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18 a 20. Coríntios é uma igreja um tanto quanto curiosa. Ela nasce na 2ª viagem missionária de Paulo. E essa igreja, ela apresenta elementos que são bem desafiadores. Do capítulo 12 ao capítulo 14,
Paulo está instruindo essa igreja acerca dos dons, que é um equipamento que o Espírito Santo oferece para as pessoas para edificar a igreja. Só que essas pessoas começam a manifestar os dons e começam a se achar, começam a se encher de orgulho, começam a se sentir superiores a outras pessoas. Então Paulo endereça 3 cartas especificamente, né? Uma dessas cartas endereçadas a Coríntios, provavelmente a primeira carta, ela se perdeu, mas Paulo menciona essa carta em 1 Coríntios. Ele diz: eu enviei anteriormente uma carta a vocês, mas a gente não tem essa carta na Bíblia e não sabemos então o que ela dizia. Mas 1 e 2 Coríntios parece que repetem os mesmos assuntos, falando da vida da igreja e como funcionava esse convívio da igreja, essa comunhão da igreja, essa koinonia da igreja. E é curioso porque, como Corinto é uma cidade cosmopolita, então tem muitas expressões culturais, muitas línguas que divergem e, consequentemente, muitos conflitos. Isso começa a reverberar na igreja. E agora no capítulo 12, ele então usa uma metáfora muito interessante. Ele fala sobre a igreja ser um corpo. E quando ele usa essa metáfora, dizendo que a igreja é um corpo, ele está falando que cada membro precisa dos outros membros. Por exemplo, estou vendo uma pessoa que provavelmente foi amputada a sua perna. Você que está aqui na frente, você amputou a perna, né? Então, quem amputa a perna, acontece um fenômeno que é o membro fantasma. Você não tem a perna, mas de vez em quando você sente coceira na perna que não tem. Você está dormindo, você sente que a perna que não tem mexe, mas ela não está mais aí. O que Paulo está dizendo é que quando nós somos o corpo, nós precisamos de todos os membros. Então, a perna é importante, o braço é importante, a orelha é importante, os olhos são importantes, todo o corpo bem conectado funciona bem e edifica poderosamente a igreja. Aí olha o que ele diz nesse texto. Ele diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, estes damos muito maior honra. Também os que em nós são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Eu quero olhar para esse texto e ajudar os irmãos a refletir aquilo que Deus plantou no meu coração, que por vezes é uma prática que nós temos, de não olharmos somente para as nossas dores. Sabe, olhar para a dor significa olhar para o nosso filho com deficiência e perguntar: por que logo eu tive um filho com deficiência? Olhar para as dores é olhar para a amputação da minha perna e dizer assim: por que logo a minha perna? Por que não foi a perna de alguém que é cruel, maldoso, que vive em pecado, que não quer saber de Deus? Por que logo a minha? Quando a visão é perdida, você vai: nossa, mas por que eu perdi a visão? E tantas outras questões que surgem, que orbitam na nossa mente, precisam realmente orbitar e fazer parte da nossa existência, porque nós somos humanos. Mas Samara, já pensou se elas fossem canalizadas ou nós focássemos no lugar certo? E ao invés de perguntar o porquê em mim, perguntar o para quê em mim? Qual é o propósito disso?
como Deus pode usar essa situação, de que forma eu posso abençoar a vida das pessoas. Então, quando nós olhamos para esse texto, me parece que nós somos desafiados a olhar para o alto. Porque os dons vêm do Espírito Santo, vêm do alto. E quando nós olhamos para o alto, nós descobrimos que Deus não perde o controle em momento algum. Logo, você não é um erro, o seu filho não é um erro, sua família não é um erro, o lugar onde você nasceu não é um erro, o jeito que você vive, a sua condição humana não é um erro. Deus não erra, porque Ele erraria logo com você, logo na sua vez, Ele erraria. Não faz sentido. Deus não erra. Então existe um propósito extraordinário naquilo que Ele quer fazer na sua vida. Não olhe apenas para as suas dores. Olhe também para o agir de Deus através das suas dores e na sua vida. Olhar para o alto significa olhar para Deus e reconhecer que a nossa vida está no controle dEle. É fato que por vezes a nossa rebeldia, o nosso pecado, o nosso intento, os nossos impulsos, aquilo que nos domina como por assalto, nos afasta da vontade objetiva de Deus e nos empurra para a vontade permissiva de Deus. Só que na vontade permissiva, nós vamos lidar com as consequências, ou as consequências causarão muitas dores em nós. E ninguém quer dor. Mas pelo fato de nós não nos encaixarmos na vontade objetiva e fazermos a nossa própria vontade, o nosso pai vai dizer assim: é isso que você quer? Então tá bom, vai. Eu vou permitir. Mas eu tenho certeza que vai doer muito. É aquele pai que vê o filho ou a filha o tempo todo enfiando o dedo na tomada. E você fala: não põe o dedo aí. Não põe o dedo aí. Não põe o dedo aí. Você tira a criança. E tira uma vez, e tira duas, e tira três, e tira 4. Chega uma hora que você fala assim: meu Deus. E sem você perceber, ela vai e enfia não só o dedo, como alguma coisinha e toma um choque. Sabe quantas vezes ela vai enfiar o dedo novamente na tomada? Nunca mais. A minha filha gostava de cozinhar. Gosta, na verdade, até hoje. Mas ela tinha mania de ligar o fogão sozinha. Olha que perigo. Quando eu vi, ela já estava fritando um ovo, fazendo alguma coisa e toda para frentex. E aí um dia eu cheguei para ela: filha, pelo amor de Deus, você me mata do coração desse jeito, você não precisa fazer isso sozinha, chama o pai, chama a mãe. E teve um dia que ela foi fazer o negócio, esqueceu que o fogo estava ligado, meteu a mão na panela, queimou os dedinhos e tudo. Sabe quantas vezes ela quis fazer aquilo sozinha novamente? Nenhuma. E eu estou sempre pronto, todas as vezes que ela me chama para ajudar de alguma forma, eu já vou correndo, porque eu não quero que ela queime os dedos. Mas às vezes a gente queima uma vez o dedo, queima outra vez o dedo, queima a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, porque não estamos olhando para o alto. E não estamos compreendendo que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. Então, não olhe apenas para as dores, mas olhe para o agir de Deus, através da sua vida, ou através das dores. Olhar para o alto é reconhecer que tudo está nas mãos do Senhor. Olhar para o alto é reconhecer que a minha vida, a sua vida, as minhas escolhas precisam estar nas mãos do Senhor. As decisões que eu tomo precisam ser pautadas por aquilo que Deus me revela na sua palavra. E aí sim, eu vou olhar para o alto e eu vou saber e vou me sentir seguro, porque o Senhor está continuamente conduzindo o meu viver. Mas quando nós olhamos para esse texto, não é apenas para o alto que nós somos desafiados a olhar.
Nós somos desafiados a olhar para o outro. Lembra, ele está falando da igreja. Ele está falando de pessoas. Ele está falando que pessoas precisam de pessoas. Ele está falando sobre a nossa interdependência. Kiko, eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Pareceu até bonito, pareceu que fui eu que inventei isso, mas não foi não. Isso aí é uma música, já tem tempo que o pessoal cantava essa música, né? Vamos tentar cantar junto essa música. Ela diz assim, ó: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Nossa, só esse pessoal aqui que cantou. Para ensaio foi bom. Vamos tentar mais uma vez. Amanda, me ajuda, Amanda, por favor. Quero ouvir a sua voz aí, Regiane. Quero ouvir a sua voz, viu? Bora, quero ver que você é afinadinha. Bora ver se você canta bonito aí agora. O Jorge pode fazer em libras, porque ele é bem desafinado. Estou sabendo já, mas vamos continuar. Então, Jorge, copia aqui que eu sei que vai sair bom. Vamos lá. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Muito bem. Viu só? Aí o pessoal aqui já quer engatar, não sem parar, sem cessar. Calma, gente, vocês são muito apressadinhos. Então eu preciso não somente olhar para o alto, como preciso aprender a olhar para o outro. Só que eu preciso olhar para o outro fazendo um exercício que não é tão comum. Eu olho para o outro e avalio o outro. Eu tenho que aprender a olhar para o outro, talvez avaliar, mas não enxergar somente as rasuras, os pecados, as faltas, as coisas erradas que essa pessoa faz. Eu preciso parar e começar a enxergar o potencial que essas pessoas têm. Porque eles fazem parte do meu corpo. Eles fazem parte da vida da igreja. E o versículo 22 diz: os membros do corpo que parecem mais frágeis também são necessários. Esses membros do corpo que parecem que não têm tanto potencial, têm potencial. Mas o que a gente gosta de olhar? A gente gosta de olhar quem está aqui na frente cantando, quem canta bonito, quem canta afinado. A gente gosta de olhar quem prega com uma lógica coerente. A gente gosta de olhar quem está bem arrumadinho, quem isso, quem aquilo. Mas não é assim que deve ser. Nós devemos olhar para todos e reconhecer que aquele ali é parte de mim. Que eu preciso dele. E ele precisa de mim. E aí eu vou lembrar que todas as decisões que eu tomo afetam as pessoas que estão à minha volta. E todas as decisões que as pessoas que estão à minha volta tomam também me afetam. Então eu vou ter um pouquinho mais de consciência e olhar para o outro com um pouquinho mais de consciência. E aí eu não vou olhar apenas para as dores do outro, as dores que o outro provoca em mim. Porque eu não sei se você já ouviu alguém falar assim: o santo não bateu. Já ouviu alguém falar assim: o santo não bateu? Você já falou o santo não bateu? Você já falou? Ixi, muita gente, eu já falei algumas vezes. Agora eu não falo mais, estou convertido, calma. Mas eu já falei muitas vezes. Mas o que é isso? São os teus registros da memória que encontram no outro alguém que te machucou. São os registros da tua memória que encontram na fala do outro alguém que falou algo que doeu no seu coração. São os registros da tua memória que encontram no outro um comportamento que você reprovou um dia, mas que está sendo reproduzido na vida de outra pessoa. E às vezes até a forma de pentear o cabelo, a roupa que usa, traz à sua memória alguém que você não gosta, que você não suporta,
que fez algum mal para você, e você diz, não, o santo, não sei o que aconteceu, eu olhei, o santo não bateu. Não, são dores que estão dentro do seu coração, que você ainda não conseguiu resolver. Então olhar para o outro também é desafiador, mas o maior desafio está agora. Nós somos desafiados a olhar para o alto, somos desafiados a olhar para o outro, mas somos desafiados também a olhar para dentro de nós mesmos, porque nós fazemos parte desse corpo. Eu não sei que parte que eu sou, se eu sou a orelha, se eu sou os lábios, se eu sou a perna, se eu sou o braço, eu não sei que parte que eu sou do corpo, mas eu faço parte desse grande corpo de Cristo, e eu preciso de você, e você precisa de mim. Mas eu preciso olhar para dentro de mim, para que as minhas faltas, as minhas dores, não te machuquem, não te ofendam, não te afastem de Deus. Porque às vezes as minhas faltas, as minhas dores, a minha intenção, a minha percepção do todo, te machuca. O jeito que eu lido com o mundo vai te machucar. Porque eu não sei quais são as dores que estão aí dentro de você, doendo todos os dias. Sabe, os teóricos dizem que existem pelo menos 5 dores que machucam a nossa vida ao longo de toda a história. E a gente precisa aprender a olhar para dentro de nós mesmos para aprender a lidar com elas. Se eu não identifico essas dores, eu não sei lidar com elas. Algum exemplo aqui. Essas 5 dores são a dor da humilhação, a dor da rejeição, a dor da traição, da injustiça e a dor do abandono. Como isso se configura? Em momentos diversos da nossa história. Só que esses momentos diversos, principalmente na nossa infância, de vez em quando volta a doer. E se eu não olho para dentro de mim mesmo, eu não tenho como perceber que eu estou em algum momento de angústia e de dor. E é isso que Paulo está dizendo. Sabe, o corpo precisa às vezes ir fazer um raio-x. O corpo às vezes precisa fazer uma tomografia. Você precisa tomar medicação porque o teu interno está enfermo. Por que a gente precisa fazer esses exames e não pode fazer um exame pessoal? Olha o que diz 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. A ideia do autoexame, de olhar para dentro de você, de se auto-perceber, de começar a enxergar em você essas dores e os momentos de dores, vão te ajudar a lidar com elas. Porque, Gisele, você não sabe o que desencadeia a dor, mas você sente a dor. E às vezes você até sabe o que desencadeia a dor. Então não pode se expor àquilo que machuca. Você tem que tratar isso, cuidar disso, talvez fazer uma exposição meio gradual, uma terapia, vai pedir ajuda, pede oração, pede Espírito Santo, me socorre, porque eu não estou sabendo lidar com essa pessoa que me machuca, que fala comigo, com esse que me rejeitou, que me abandonou, que me desprezou, que me traiu, que fez isso ou aquilo. Mas se eu não olho para dentro de mim mesmo, eu não vou perceber as enfermidades, as dores terríveis que têm me conduzido. As dores têm conduzido a vida de muita gente. Por isso o isolamento, por isso a angústia, por isso a tensão, por isso a ansiedade, por isso a depressão, por isso tantas lutas. Porque nós somos conduzidos muitas vezes pelas dores, mas não somos conduzidos pelo Espírito Santo. Então, não olhe apenas para as suas dores, olhe também para o agir de Deus na sua vida e através da sua vida. Sabe como a gente começa a olhar diferente? Quando a gente pega e faz uma lista de coisas maravilhosas que Deus tem nos dado. Foi o que Paulo fez. Capítulo 12, ele lista os dons. Capítulo 13, ele enfatiza o dom excelente, o amor.
E capítulo 14 ele vai organizar e fazer uma defesa dos dons. São 3 capítulos falando sobre a mesma coisa. Por que ele fez essa lista? No meu entender, ele está me estimulando e te estimulando a fazer a sua própria lista. Mas não só das tuas faltas, não só das suas dores. Ele quer, Rodolfo, que você coloque e enxergue os teus potenciais também. Porque se você só olha para a dor, você vai machucar outras pessoas. Porque se você só olha para a dor, a única ferramenta que você tem é a dor. Mas se você passa a olhar para os potenciais, para os dons, para as coisas que Deus tem te dado, para a tua família, para as realizações, para a realização de sonho, para novos sonhos, para objetivos, sabe o que vai acontecer? Você vai abençoar as outras pessoas. Por isso a gente precisa fazer a nossa lista e começar a orar e pedir a Deus que torne a nossa lista o nosso foco. Porque se a gente só olha para a dor, de dor nós vamos nos alimentar. Sabrina, eu atendo todos os dias pessoas aqui na igreja. E dificilmente vem uma pessoa falar comigo e dizer: pastor, eu quero falar hoje das minhas vitórias. Hoje eu quero falar das bênçãos que Deus derramou sobre a minha vida. Hoje eu quero falar do sucesso que Deus tem me dado ao longo do meu trabalho e das coisas extraordinárias. As pessoas só vêm falar comigo sobre dor. E eu preciso tomar muito cuidado. Porque eu absorvo a dor deles. Eu absorvo a dor das pessoas. Se você chega e traz uma dor para mim, eu vou absorver essa dor porque eu vou orar por você. Eu quero que a sua vida seja abençoada. Eu quero que você tenha uma história diferente. Eu quero que você resolva as suas dificuldades. Eu quero que você tenha de alguma forma sucesso nos seus negócios. Que a tua família seja alegre, cheia da bênção de Deus. De alguma forma é perigoso isso. Mas eu sempre digo: olha para aquilo que Deus está fazendo. Tenta olhar o aprendizado que você está tendo, colocando o dedo na tomada. Porque tem alguma coisa para aprender. Hoje nós vamos orar, e eu quero orar com você agora, para que você aprenda a não olhar apenas para as dores, mas olhar também para o agir de Deus no momento de dor. Eu quero orar por você para que os teus olhos sejam abertos e você aprenda a olhar para aquilo que Deus está fazendo. Sabe, talvez você tenha percebido tanta coisa ruim. E de verdade, hoje, particularmente, a gente liga a TV ou entra na rede social, a gente vê aquelas coisas acontecendo no Rio de Janeiro, a gente fica muito mal. Eu fico muito mal. Eu tenho amigos lá. Eu tenho pastores que são meus amigos de longas datas lá, igrejas grandes. Pastor Pascoal, que foi pastor dessa igreja, presidente dessa igreja, está lá no meio desse negócio todo. A gente fica mal. São as dores que chamam a nossa atenção. Mas a gente precisa aprender a olhar para alguma coisa que aponta para o agir de Deus também. Talvez você tenha os conflitos na sua alma. Vamos orar agora para Deus falar o que é potencial e o que é bênção. Onde você deve focar? Porque chega de se alimentar de dor, de sofrimento, de angústia, de tensão, de depressão. Isso não está te fazendo bem. Isso está roubando a tua saúde, isso está roubando a tua fé, isso está roubando a tua vida com Deus. Hoje é o dia que você pode deixar isso aqui e olhar para o alto. Olhar para a bênção de Deus na vida dos outros. Mas olhar para a bênção de Deus dentro de você. No teu dia a dia, na tua vida, no teu coração. É você que precisa desse olhar mais sensível para o alto, para o outro e para você. Se é você, se coloca de pé onde você está, se você pode.
E nós vamos fazer essa oração juntos, suplicando ao Senhor que você olhe para o alto e se alegre, para que você olhe para o próximo e se alegre, para que você olhe para dentro do seu coração e se alegre. Senhor Jesus, obrigado por esse encontro que nós podemos ter toda quarta-feira. E aqui nesse ambiente de oração, de adoração, o Senhor usa a tua palavra para falar conosco. E hoje o Senhor usou a palavra em 1 Coríntios, dizendo que os membros do corpo que parecem frágeis são importantes. E nós queremos perceber a nossa fragilidade, sim, para tratar, para tomar remédio, para cuidar, para lançar sobre o altar do Senhor. Mas nós queremos também abrir os nossos olhos para ver as bênçãos do Senhor na nossa vida e através da nossa vida. Então hoje, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, que o Senhor dê uma palavra de ordem e repreenda toda intenção maligna, todo levante de Satanás, que tem usado a dor dos meus irmãos e das minhas irmãs para afastá-los de Ti, que tem usado essa dor para puxá-los para baixo, hoje está repreendida, na autoridade que há no nome de Jesus, todo levante de Satanás sobre essas vidas. Seja livre para ver os milagres, seja livre para experimentar os milagres, seja livre para ser um milagre na vida de outro, em nome de Jesus. E que hoje mesmo os teus olhos sejam abertos e você olhe para o alto e veja o amor do Senhor por você. Que hoje mesmo os teus olhos sejam abertos e você olhe para o lado e veja o amor das pessoas por você. E que hoje mesmo os teus olhos sejam abertos e você olhe para dentro e veja o amor de Deus pulsando junto com a batida do seu coração. É o que nós suplicamos, é o que nós clamamos, na autoridade que há no nome precioso de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém, aleluia, glória a Deus. Sabe, hoje você vai voltar para casa e você vai fazer uma lista. Nada de lista de dor. Você já sabe que elas estão aí. Você vai ser tentado a fazer uma lista de dor. Você vai fazer uma lista de bênção. Karina, a lista das bênçãos de Deus. Como Ele tem visitado você, como Ele tem visitado a sua casa, como Ele tem abençoado sua família, tem cuidado do seu marido, está abrindo portas para ele trabalhar, tem cuidado da sua filha. É isso que você vai escrever. Nada de dor. Mesma coisa serve para você, Júnior. Chega de dor. Escreve uma lista de bênçãos. Bênçãos. Deus quer abençoar você, cara. Deus está trabalhando para abençoar a sua vida. Ele te trouxe hoje. O Manuel te convenceu a vir hoje aqui porque você tinha que ouvir essa palavra. Então não dá espaço para dor no seu coração, na sua mente. No seu coração só vai ter espaço para as bênçãos de Deus em nome de Jesus. Às vezes a gente deixa muito o inimigo usar as nossas experiências para nos puxar para baixo, para nos fazer desistir, não enxergar o que Deus está fazendo. Leandro, você é uma bênção, cara. Você é uma bênção, você é uma bênção. Nesse lugar que você tem abençoado pessoas, você tem sido usado por Deus de forma poderosa. Está liderando células, está discipulando gente, está levando pessoas ao batismo. Não deixe que Satanás use nada, nenhuma circunstância para desanimar o teu coração. Você é uma bênção. Você vai fazer uma lista também.
Você vai colocar a lista lá e falar: Deus, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida e através da minha vida. Mas eu quero orar por pessoas que vieram nesse lugar e não conseguem perceber. Até hoje não perceberam que Deus quer se relacionar com você, Deus quer abençoar você, Deus quer conduzir você. Sabe o que falta? Você dá um passo de fé e dizer assim: eu entrego a minha vida, eu entrego a minha história, eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou nas mãos de Jesus. É você? Só para eu reconhecer onde você está, levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você, se é você. Tô vendo vocês duas aqui, tô vendo a senhora aqui, tô vendo você aqui. Mais alguém? Tô vendo você lá atrás. Pode baixar a mão, quem levantou pode baixar. Alguém aqui desse lado? Tô vendo ali. Deus abençoe. Deus abençoe. A dona Conceição veio aqui pedir oração pela família dela, os filhos que estão passando por luta. Se você também deseja acompanhá-la, pedindo pela sua família, como ela fez, se movimenta, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar agora, pedindo por libertação, por cura, por milagre na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus olhos. Eu sei que Deus vai fazer o extraordinário hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é hoje. Deus te trouxe nesse lugar hoje porque Ele tem milagre para a sua vida, eu creio. Eu tenho visto tanta coisa linda acontecer aqui, nesse culto, através da vida de tantas pessoas. E hoje vai acontecer mais coisas lindas ainda. Nós vamos orar. Eu quero orar por vocês que levantaram a mão, e você vai dizer assim, vai repetir comigo. Repete todo mundo essa primeira oração comigo. Repete assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu quero ver o que o Senhor vê dentro de mim. Eu quero entender o amor que o Senhor tem por mim. Me ajuda a viver de forma comprometida contigo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado. Porque algumas pessoas hoje decidiram entregar as suas vidas ao Senhor. E eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor mesmo abençoe a vida dessas pessoas. Que o Senhor, ó Pai, assine na vida delas: pertence a Jesus Cristo. Mas eu quero suplicar agora por essas pessoas que vieram aqui à frente buscar um milagre. Deus, o Senhor pode mudar a história da família delas. O Senhor pode mudar a história financeira delas. O Senhor pode mudar o coração doído, cheio de traumas, cheio de dor, cheio de angústia, cheio de histórias que machucam até hoje. Pai, em nome de Jesus, eu sei que não dá para apagar, mas o Senhor pode mudar o foco. Então, Pai, começa a derramar tantas bênçãos nessa vida, tantas bênçãos nessa vida, que o foco será mudado em nome de Jesus. Eles vão enxergar o amor, eles vão enxergar a compaixão, eles vão enxergar a misericórdia, eles vão enxergar o abraço, eles vão sentir o abraço do Senhor nas suas vidas. Eles verão os seus filhos amando a Deus. Eles verão a sua família entregando a sua vida a Jesus. Eles verão aqueles que estão desviados voltando para a casa do Pai. Aqueles que estão drogados abandonando a dependência química. Ah, Deus, em nome de Jesus, estende a mão e abençoa, 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 abençoa. É a oração que fazemos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Você vai voltando para o seu lugar com a certeza de que toda oração que nós fazemos, o Senhor recolhe. E toda
Toda oração que nós fazemos é uma semente lançada no céu e há de brotar, porque o céu, o reino de Deus, é o terreno mais fértil que existe em todo o universo. As bênçãos vão chegar e você precisa agradecer e louvar o nome de Jesus. Nós vamos cantar essa última canção. E você que levantou a sua mão e fez essa oração pela primeira vez, eu quero só conversar com você rapidinho ali, te dar alguma orientação. Você tem dúvidas sobre a célula online, fala com a gente ali também. Estamos aqui à disposição para continuar servindo a sua vida. Vamos cantar essa canção e assim finalizamos o nosso culto de hoje. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Trevas, vem
você saia daqui declarando o nome de Jesus, declarando vitória sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. O nome do Senhor é poderoso, amém? A gente se vê na quarta-feira que vem. Que o Senhor te abençoe. Tenha um ótimo restinho de semana. Vá em paz.